Olá pessoal, bem-vindos à nossa última aula da disciplina Gestão de Pessoas. Hoje nós vamos tratar sobre a aula 6, que é a aula que fala sobre o planejamento estratégico dentro da gestão de pessoas. Bom, vocês já devem ter estudado sobre planejamento estratégico, ou até mesmo ouvido falar em reportagens, revistas ou até treinamentos e qualificações dentro das empresas. Planejamento estratégico é nada mais que descrever as ações a que você quer estabelecer para chegar a um objetivo. Então vamos a um exemplo. Nós deixamos alguns exemplos no material e vamos pensar que planejar quase todas as coisas que você quer fazer a curto, médio ou longo prazo, que você deseja que obter sucesso naquilo, você planeja. Então vamos pensar aqui em um planejamento estratégico pessoal. Você de repente tem vontade de fazer uma viagem ao exterior. Então, para que essa viagem seja feita com sucesso, para que você consiga atingir o seu objetivo, você vai pensar em algo que você possa fazer para conseguir atingir esse sonho. Então você vai fazer um planejamento. Qual seria o planejamento? Qual seria o planejamento adequado para atingir esse objetivo? Então você iria analisar os preços de passagem, consultaria vários sites de viagem. O que eu preciso para eu ir até esse determinado local? Eu preciso de visto? Eu preciso de passaporte? Que eu preciso para tirar o meu passaporte? Onde eu tiro esse passaporte? Quanto fica para eu tirar esse passaporte? Então veja que você está efetuando metas, está analisando e por etapas tudo que você precisa. Então, se você vai fazer o planejamento, você vai juntar dinheiro a partir de hoje. Eu vou poupar, não vou gastar tanto com supérfluos. Então, você vai colocar no papel tudo que você tem que fazer até chegar a atingir a tão sonhada viagem. Então, vamos observar aqui. Suponhamos que você queira ir à Disney. Então, para você ir à Disney, você precisa de visto. Então, você vai ter que verificar quanto fica para você tirar esse passaporte, quanto fica para você agendar a sua entrevista lá na Embaixada Americana para você tirar o seu visto, quanto fica a viagem, quanto que você vai gastar com passagem, quanto que você vai gastar com estadia, você vai comprar um pacote de viagens, o que você vai fazer para poder viajar. Então, o que é preciso? Então, se você for uma pessoa organizada e tiver em mente planejar, você vai colocar tudo que você tem que fazer mês a mês. Então, primeiro você vai verificar o preço da passagem, se você dá conta de pagar aquilo. A partir do momento que você viu, não, a passagem não é tão cara, o pacote para ir à Disney não é tão caro, cabe no meu orçamento, dividindo eu consigo, se eu economizar eu consigo. Então, você vai pensar de imediato já na economia. Então, você vai economizar para atingir aquele objetivo. Depois você vai analisar o que eu preciso para tirar um passaporte. Então você vai ligar na Polícia Federal, perguntar o que é preciso, se precisa agendar, quais os documentos são necessários, e aí você vai tirar o seu passaporte, pagar o passaporte, quanto que fica um passaporte. Depois você vai agendar o seu visto, você vai procurar orientação, ler sobre o assunto, o que eu preciso? Preciso comprovar renda, e todos os documentos necessários que você precisa entregar na hora de uma entrevista. Então veja que você está se programando. Quando eu me programo para algo, as chances de eu conseguir atingir aquele objetivo são bem maiores. Então você está se programando, você está fazendo tudo por etapas, você está descrevendo o que precisa ser feito, mesmo que você não vá hoje fazer o passaporte, mas você quer fazer a viagem ano que vem, você já vai procurar saber o que é preciso. Aí você vai pensar, não, eu vou juntar o dinheiro, vou juntar tanto, porque aí mês que vem eu consigo tirar o passaporte.
Ah, para tirar o passaporte eu tenho que arrumar os meus documentos. Eu estou com um erro lá na carteira de identidade. Então eu tenho que arrumar essa carteira de identidade, meu RG. Então primeiro eu vou arrumar o meu RG e organizar tudo isso para mês que vem ou daqui 2 meses eu tirar o meu passaporte. E tudo isso você vai descrevendo, são ações descritas. Isso é um planejamento. É um planejamento estratégico. Você está montando uma estratégia para você chegar à tão sonhada viagem. Ah, eu vou, a partir de hoje eu não compro mais roupas, vou economizar no cinema, aquele cinema que você vai toda semana, vou passar aí só 2 vezes ao mês. Tudo isso vai ser uma economia. Eu vou abrir uma conta para que eu deposite todo o dinheiro extra, vou economizar, vou poupar. Então você está se planejando para atingir um objetivo pessoal. Na empresa não é diferente. Na empresa as ações são planejadas e devem ser planejadas. Então veja que não depende de ser algo muito grande, de ser algo gigantesco que envolva que envolva um custo alto para você planejar. Você pode planejar coisas menores. Você pode planejar, por exemplo, uma festa de aniversário. Veja que se você for uma pessoa organizada, você vai gastar menos nessa festa, porque você planejou a festa. Então você vai comprar com antecedência, você vai calcular quantas pessoas vão vir à minha festa. Então eu vou pesquisar preços na hora que eu for comprar ou fechar com algum buffet, alugar mesas, alugar um salão, eu vou pesquisar os preços. Se eu for uma pessoa desorganizada, que não planeja nada, eu vou comprar tudo aleatoriamente, eu vou planejar aleatoriamente. Até mesmo a viagem que eu dei o exemplo primeiramente, se eu for uma pessoa desorganizada, o que eu vou fazer? Eu vou pagar um absurdo para um despachante cuidar de toda a documentação para que eu consiga passaporte, visto para poder viajar. Eu vou pagar caro para um agente de viagem, já de última hora para eu viajar. Então, assim, ou eu tenho dinheiro para bancar aquele custo alto, ou eu nunca viajo. Se eu planejar, eu vou conseguir atingir esse objetivo. Uma festa pode ser até uma festa simples, uma festa entre famílias. Se eu planejar, pensar, não, eu vou planejar com antecedência, eu vou procurar um lugar que me fornece a comida mais barato, se eu mesmo for fazer, eu vou num supermercado para comprar as bebidas dessa festa com um preço mais em conta. Então, de qualquer forma, se eu planejar, por mais simples que seja o evento, por mais simples que seja a conquista, o que eu estou querendo, o meu objetivo, eu vou conseguir poupar, eu vou conseguir evitar contratempos. A gente sabe que contratempos existem em qualquer situação, mas existem alguns que você pode evitar. Então, tudo que eu planejo, eu consigo atingir um objetivo com sucesso maior. Então, veja que numa empresa em que se envolve muitas pessoas estão envolvidas naquele objetivo, há uma dificuldade maior, porque quando se fala em envolver pessoas, eu tenho que ter um prazo maior para que as pessoas assimilem aquele objetivo a ser planejado. Então, tudo isso vai envolver esse planejamento. Então, suponhamos que uma indústria ela vai aumentar a produção. Se ela vai aumentar a produção dela, se ela planejar para aumentar essa produção, ela vai obter mais sucesso. Vamos imaginar aqui que uma empresa ela consegue efetuar uma grande venda, uma venda gigantesca. E nessa venda, ela efetuou a venda, mas ela não planejou para efetuar essa venda. Ela não esperava por isso. Então, se ela oferece uma venda em grande quantidade, ela teria que ter no passado ter planejado isso, planejado essa venda. E se eu conseguir fechar uma venda muito maior do que eu estou acostumado? Então, eu tenho que ter um planejamento para essa venda. Pensar que se eu fechar uma venda tão alta, eu vou conseguir, eu tenho que ter um fornecedor que consiga fornecer matéria-prima
para que eu alcance para que eu alcance a produção para atingir o patamar estabelecido. Então, tudo isso eu tenho que descrever, tudo isso eu tenho que planejar essas ações. Essas ações elas têm que estar elaboradas e pensadas para que eu não corra o risco de não cumprir a meta com o meu cliente, de não fornecer o que foi proposto. Então veja que o planejamento é essencial em qualquer departamento, não só no departamento de produção. Se você tem uma meta ou um objetivo de fazer com que as pessoas da empresa sejam qualificadas, eu vou fazer um planejamento para que eu consiga estabelecer isso. Observe que todas as ações de uma organização, elas são reunidas, são discutidas, tem as reuniões semanais, mensais, e nessas reuniões são discutidas ações que poderão ser feitas para que se atinja o que foi proposto, para chegar onde a empresa deseja. Então essas ações elas têm que ser anotadas, descritas e estrategicamente falando, elas vão ser planejadas. E aí que vem o planejamento estratégico. Então, suponhamos que a empresa ela pense em qualificar todos os funcionários de determinado departamento. Então, eles vão reunir, a gerência vai reunir, vai conversar, vai reunir com as pessoas, os colaboradores do departamento, buscar opiniões, analisar, e aí eles vão chegar em algumas soluções. Essas soluções elas têm que ter descrições que cheguem à parte prática, porque se não houver uma descrição, um cronograma a ser feito, a possibilidade de obter um sucesso ela é muito pequena. Às vezes, às vezes a empresa consegue atingir o objetivo sem fazer um planejamento, mas pode ter certeza que esse objetivo ele foi atingido em um prazo maior, ele teve um custo maior porque não foi planejado, ele teve um desgaste maior. Quando você planeja, as pessoas da organização elas são envolvidas, elas são avisadas, elas sabem o que vão acontecer, os custos já são repassados ao departamento financeiro, tudo é cronometrado e pensado e antes de efetuar, antes de chegar à prática daquela meta, daquele objetivo que tanto se almeja. Então nós temos que pensar que tudo que você for fazer, seja na sua vida pessoal, seja na empresa, é importante que se faça um planejamento. Dentro da gestão de pessoas, isso não é diferente. Lembra que nós falamos de várias ações da gestão de pessoas, que a gestão de pessoas ela cuida dos colaboradores. Vamos imaginar que a gestão de pessoas ela tem muito ainda a ser feito dentro da organização. Alguma organização aí que ainda não tem uma gestão de pessoas como uma gestão de pessoas de sucesso. É uma gestão de pessoas que ainda está muito voltada a atividades que não estão focadas no ser humano como profissional e nem na sua vida pessoal. Então, se essa gestão de pessoas, se ela tem o objetivo de crescer, de valorizar mais as pessoas, de qualificar o funcionário, eles têm que descrever isso, reunir, analisar, avaliar e montar estratégias e fazer um planejamento. Quanto que vai ser feito isso? Quais as condições da organização para fazer essas metas acontecerem, para fazer esse objetivo se tornar real dentro da empresa? Alguns vão acontecer em curto prazo, outros a longo prazo, outros em médio prazo. Isso vai depender do tipo de ação, do tipo de preparo que a organização está passando. Então, esse planejamento é primordial para a gestão de pessoas. Tem algumas organizações que acham extremamente complexo implementar uma gestão de pessoas de sucesso, uma gestão de pessoas que efetivamente valorize aquele funcionário. Só que o que está em jogo, o que está em questão, é que às vezes quer algo de grande porte
e, e espera algo imediato. Então tem que analisar se aquilo vai ser feito a curto prazo, qual o prazo que vai conseguir atingir o que foi proposto, o que foi almejado. Então, gestão de pessoas tem que ter um planejamento estratégico, assim como todas as áreas, como nós falamos anteriormente. E o controle do planejamento estratégico, como é que funciona esse controle? Bom, todas as atividades que nós desempenhamos, nós temos que controlar, nós temos que verificar. Então, esse controle, ele não é um controle pejorativo, não é um controle impositivo, ele é um controle que é um acompanhamento. Nós damos o nome de controle, mas ele é um acompanhamento. Então, nas fases difíceis, às vezes nós planejamos, até mesmo no planejamento estratégico, algumas coisas são planejadas e no meio do curso nós percebemos que não é bem aquilo que vai funcionar. Nós percebemos que poderia modificar alguma coisa, existem eventualidades, como nós citamos anteriormente, às vezes problemas com o ambiente externo, pode prejudicar isso que foi planejado. Então, nós temos que ter mudanças ou até mesmo verificar análises, reuniões, para poder verificar o curso daquilo que foi proposto. Então, com isso, nós vamos ter que modificar algo que foi descrito. Para isso que existe o controle. Suponhamos que você pensa em aumentar a produção, como foi dito anteriormente. Então, nós aumentamos essa produção. Mas lá para o terceiro mês, essa produção ela não vai continuar alta, ela vai ter que diminuir. Ela vai ter que diminuir por causa da crise econômica, às vezes até por causa da alta do dólar. De repente, alguma das suas matérias-primas é cotada em dólar, então você vai ter que diminuir isso aí. Vai ter que dispensar alguns funcionários porque não está produzindo tanto quanto deveria. Então, esse planejamento ele vai mudar. Quando ele vai mudar, você precisa de alguém que esteja acompanhando, controlando isso aí. De repente, um diretor, um gerente, ele vai acompanhar e vai analisar o que pode ser feito para poder abreviar ou poder amenizar a situação, para que não haja um choque ou um prejuízo ao colaborador ou até mesmo ao departamento e à organização. Então, por isso, o controle é fundamental, ele vai acompanhar. Quando esse controle, essa pessoa, ou o grupo de pessoas que estiver controlando, acompanhando esse planejamento, se ele verificar algo que pode ser modificado, ou verificar algo que pode trazer eventuais problemas, ele vai aconselhar, ele vai modificar, ele vai ponderar aquilo ali para que não haja prejuízo no resultado final. Então, esse controle é um acompanhamento que vai te beneficiar, que vai ajudar a atingir esse planejamento, a atingir esse objetivo que foi planejado. Certo? Com isso, nós terminamos a nossa aula 6. Espero que vocês assistam todos os vídeos, participem da aula prática e resolvam os exercícios. De 2 em 2 aulas nós postamos exercícios e participem também do fórum, que é um fórum de dúvidas e sugestões que nós estaremos esperando por vocês. Até mais e bons estudos!